A ninhada de cobra. Ela fica toda brabinha. Quaresma. É muito lindo, rapaz, viu? Uma plantação de cascavel. No imaginário popular, a quaresma é tempo de bruxas e lobisomens, assombrações e alma-penadas. E quem mora na roça afirma também que a quaresma é frequentemente associada ao aumento da presença e agressividade das cobras. Muitas pessoas acreditam que esses répteis se multiplicam e tornam-se mais perigosos durante esse período religioso, já que o símbolo do pecado é a serpente que tentou Eva e causou a desgraça na vida dos seres humanos. No entanto, a verdade por trás desse mito é fascinante e reveladora. Nossa senhora, uma plantação de cascavel. Eu não chego perto. Olha lá o tamanho do buraco. Mussurana, olha, engolindo uma cascavel aqui na estrada. Rapaz, nunca tinha visto Tá vendo? em toda a minha vida. Nunca tinha visto uma cobra grande desse tamanho. Tá só puxando e Sim, engolindo. desse tamanho nunca na minha vida. Chega, eu me arrepiei na hora que seu pai passou com a moto. A ninhada de cobra. Ah. Olha o mói. Aqui. Olha o tamanho da mãe. A lenda do aumento das cobras mais perigosas durante a quaresma remonta a tempos antigos, onde explicações sobrenaturais eram frequentemente atribuídas a fenômenos naturais. Mas vamos desvendar essa narrativa e mergulhar na realidade por trás dela. Em primeiro lugar, é importante entender que as cobras não se multiplicam magicamente durante a quaresma. O que acontece, na verdade, é que elas se tornam mais ativas durante esse período. Por quê? A resposta está intimamente ligada ao ciclo natural da vida selvagem. Na época da quaresma, cascavel é por metro quadrado. E olha pra você ver, camufla bem, tá vendo? Mexendo nesse barraco de madeira, meu irmão, olha o repelente que eu encontrei aqui para afastar cobras, ó. Já tem mais de 5 anos. Olha só, ele preserva, principalmente a cascavel, não gosta de... A quaresma coincide com a temporada de chuvas em muitas regiões, especialmente em climas tropicais. Essas chuvas trazem consigo uma abundância de alimento para as cobras. Roedores como ratos e camundongos proliferam em ambientes úmidos e as cobras se alimentam principalmente deles. Portanto, a maior oferta de comida durante as chuvas resulta em um aumento da atividade das cobras, não apenas durante a quaresma, mas durante toda a estação chuvosa. As serpentes peçonhentas mais populares, como a cascavel, a jararaca e a coral, podem fazer vítimas fatais. Sem tratamento, o risco de morte após uma picada de cascavel chega a 70%, enquanto o índice da jararaca é de 30%. O perigo é tanto que pode causar morte imediata, como no caso da coral, cuja picada pode levar a uma parada respiratória instantânea. Além disso, a quaresma é também a época de reprodução para muitas espécies de cobra. Com mais alimentos disponíveis, as cobras estão em melhor condição física para se reproduzirem e cuidarem de suas crias. Isso significa que não apenas há mais cobras em movimento, mas também que elas estão mais focadas na busca de parceiros e na reprodução. Por isso, a constatação de que ficam mais agressivas nesse período. Época de quaresma, isso daqui, ó. Lota de cascavel. Urutu cruzeiro ainda? Demais. Quase que eu me ferrava aqui agora, mano. Mano, eu ia me ferrar todinho aqui agora, velho. Com essa peste dessa coral e ela se fingindo de morta ali com a boca aberta. Mano, velho. Quase, velho. Uma cainana. Na trilha do Ribeirão do Meio. Olha como ela fica nervosa. Ó.
Eu não tô fazendo nada, eu só estou filmando. Ela fica toda brabinha. Ela fica toda brabinha, ó. Eu não tô fazendo nada em você, meu amor. E você fica toda brabinha. Tchau. Vá com Deus. Tu vê como fica a cabeça dela, parece uma naja. Olha aí, galera. Quaresma, tudo bem? Geralmente, as cobras se alimentam à noite. Devido a isso, quando elas picam alguém durante o dia, a quantidade de veneno é menor, pois parte dele já foi injetado em outros animais. No entanto, em casos de picada à noite, a ação do veneno costuma ser mais intensa. E, segundo o Instituto Butantan, a maioria das serpentes brasileiras são de porte médio. Por isso, as partes baixas do corpo são as mais atingidas nas picadas, sendo 70% os pés e pernas, 13% mãos e antebraços e 17% outras áreas. Portanto, quando ouvimos histórias sobre cobras mais perigosas durante a quaresma, é importante entender o contexto por trás desse fenômeno. Não se trata de uma maldição divina ou de uma conspiração reptiliana, mas sim de um ciclo natural que se repete ano após ano. Ó, a bichona já aqui, olha só. O sol tava quente, veio pra sombra. Vai vendo. Acho que ele não, que ele tá quietinho, olha só, olha. Tá vendo? É muito lindo, rapaz, viu? Moça, agora que você vai ter que matar. Olha. Tenho que tirar ele daqui e botar lá naquela capoeirinha. Vai dar um pouco de trabalho, mas... Olha a grossura do moleque. Ó, vamos encostar de boa, ó. Ó. Olha. Como sempre, é crucial lembrar que as cobras são animais selvagens e devem ser tratadas com respeito e cautela. Evitar áreas onde elas possam se esconder, usar calçados fechados ao caminhar em ambientes naturais e manter a limpeza dos arredores de nossas casas. São medidas simples, mas eficazes para reduzir os encontros desagradáveis com estes répteis. Então, na próxima vez que você ouvir falar sobre as cobras da quaresma, lembre-se de que há uma explicação científica por trás desse fenômeno e não se deixe levar por mitos e lendas antigas. Obrigado por assistir e até a próxima. Ainda botei o pé bem aqui ainda na raiz, né? Tipo 1 metro de distância dela só. E essa daí ela vai dar uns 2,5 metros mais ou menos. Deixa eu puxar o zoom aqui direitinho nela. Encostar mais um pouco. Da onde eu tô pra ela dá 1,5 metro. Rapaz, a bicha parece que tá só o couro e o osso, cara. Tem que avisar aquela mulher lá, né? Avisar aquela mulher lá atrás. Não mexer a cabeça. São Bento com a Benta, Jesus Cristo no Arcal. Deixa o mal nesse caminho, abaixa a cabeça para todos os filhos de Deus passar. Amém.